O relato que você vai ouvir hoje conta a história do Rock. Ele diz que era conhecido como Roquinho quando era criança. E ele sempre falava para a mãe dele que ele gostaria de ver a mesma bola de fogo que o avô dele contava que tinha visto certa vez. O avô do Roquinho disse que certa vez ele foi no monte, numa colina não muito longe da casa onde eles moravam, e ele foi buscar uns cavalos que estavam naquele lugar. E enquanto estava voltando puxando os cavalos, já era noite. Não tinha lua no céu, somente as estrelas. E o avô do Roquinho disse que, enquanto caminhava, tocando os cavalos, voltando para casa, aquela luz surgiu, como se tivesse surgido do nada. De repente, apareceu no caminho daquele homem, sozinho lá no meio do mato. Aquela luz deixou os cavalos assustados. Uns correram para um lado, outros correram para outro lado. Enfim, os cavalos saíram em disparada e se perderam novamente no meio do mato. Aquele homem ficou parado no lugar sem saber o que fazer e sem entender o que era aquilo. Aquela luz foi se aproximando. Começou a girar ao redor do homem. Ele não conseguia encarar a luz porque aquela luz fazia os seus olhos arder. O homem fechou os olhos e abaixou a cabeça. Colocou a mão nos ouvidos porque o ruído daquela bola de fogo voando ao redor dele o estava incomodando e também estava agredindo os seus ouvidos. Mas ele percebia que a luz ficava girando. A luz continuava girando durante alguns segundos e depois ela foi se afastando. O homem voltou para casa sem os cavalos naquela noite. Somente no dia seguinte ele voltou novamente naquela colina em busca dos cavalos e encontrou alguns num ponto e em outros lugares também. Mas ele foi durante o dia e não no final da tarde, para que não voltasse durante a noite, porque ele não queria arriscar novamente de encontrar com aquela bola de fogo. Ele falava essa história para o Roquinho e o Roquinho ficou curioso em saber o que era. O Roquinho sempre falava para o avô: eu quero ver essas bolas de fogo, vô. Quero ver essas luzes que o senhor disse que encontrou com elas lá no morro. E o homem falava: não queira isso, não deseje isso, porque é uma experiência muito assustadora. É desagradável demais. Você não sabe se aquilo vai te atacar. Você não sabe de onde vem, de onde vai e o que vai fazer com você. E Roquinho falava: mas vô, aquela luz não fez nada com o senhor. Se eu encontrá-la, com certeza não vai fazer mal para mim também. E o avô do Roquinho falava: eu não quero que você veja, para o seu bem. O tempo foi passando e o Roquinho foi crescendo e ele sempre falava para a mãe: mãe, eu gostaria de ver tanto aquela luz. Ele não esquecia, não tirava aquela história da cabeça. E a mãe do Roquinho sempre falava: esquece isso, meu filho, esquece isso. Talvez o seu avô tenha imaginado. Ela sabia que não era a imaginação do pai dela. O pai dela não ia inventar uma história daquela. Ela só não queria que Roquinho continuasse com aquele desejo de encontrar aquelas luzes de fogo que poderia ser fatal, ou fazer alguma maldade, atacar, queimá-lo. E ela não desejava aquilo. Certa vez, o Roquinho já era adolescente. Ele falou para a mãe dele: mãe, eu vou lá na cidade e eu não sei que horas eu volto. Eu vou sair com alguns amigos da escola, mas pode ficar despreocupada que depois eu volto para casa. E a mãe dele disse: tome cuidado, meu filho. Tome cuidado com quem vai sair, o que vocês vão fazer. E não volte muito tarde. O Roquinho disse: tá bom, mãe, pode ficar tranquila. Eu volto para casa. Não vou deixar que fique muito tarde para poder fazer isso. Mas enfim, ele saiu com os colegas. O tempo foi passando e ele nem se deu conta de que a hora voou. Passou rápido demais. Quando ele percebeu, já estava se aproximando de meia-noite.
Então ele disse para os amigos: eu preciso ir para casa. Até um colega dele insistiu para que ele fosse dormir na casa dele. O Walter, o amigo do Roquinho, disse: Roque, vamos dormir em casa. Eu moro aqui perto. E amanhã cedo, depois de tomar o café, você volta para sua casa. E Roquinho quase que aceitou, mas ele lembrou da promessa que ele fez para a mãe dele de que ele voltaria cedo para casa. E já era tarde. E talvez a mãe dele estivesse preocupada, acordada ainda esperando por ele. O Roquinho agradeceu ao Walter e disse: eu preciso voltar para casa. Obrigado, agradeço mesmo. Da próxima vez eu posso até aceitar o convite, mas hoje eu preciso voltar para casa porque eu falei para minha mãe que eu faria isso. E com certeza ela deve estar me esperando. Roquinho partiu sozinho. Ele morava numa chácara e havia energia elétrica lá. Mas durante um bom trecho daquela rua onde ele deveria passar, não tinha iluminação pública. Somente os fios que levavam energia para casa. Roquinho seguiu tranquilamente. Ele nem pensava no que poderia encontrar pelo caminho. Ele morava ali, nasceu ali, cresceu ali. E já fazia alguns anos que ele estava acostumado com os moradores daquele lugar. Enquanto ele estava passando numa encruzilhada, ele ouviu alguns barulhos, mas eram animais noturnos que estavam por ali. Talvez raposa, coruja, curiango. E ele continuou caminhando. Logo ele ouviu um barulho atrás dele. Subitamente ele olhou e viu que uma luz bem pequena. Ela estava vindo lá no fundo. Ele pensou: é um vagalume. E continuou caminhando. Mas ele notou que a luz parecia que estava se aproximando e dessa vez ela estava maior. Ele olhou novamente e viu que a luz estava em movimento. E não somente o movimento da aproximação, aquela luz também tinha um movimento na sua coloração. De vez em quando ela ficava avermelhada, depois alaranjada, esbranquiçada e voltava a ser avermelhada novamente. E estava aumentando o tamanho dela. Então ela estava se aproximando. O Roquinho começou a apertar os passos. Começou a andar mais rápido. O medo lhe passou quando ele percebeu que alguns animais passaram correndo perto dele. Eram esquilos, raposas, lagartos. E passaram muito rápido perto deles, correndo para frente. Passaram à frente do Roquinho. Alguns pássaros também passaram voando, batendo suas asas. Roquinho ouviu o barulho das asas dos pássaros e parecia que eles estavam assustados. Quando ele se deu conta, aquela bola de fogo já estava bem próximo dele. Ele sentiu o calor. Parecia uma brasa de fogo chegando cada vez mais perto. Ele tentou olhar, mas os seus olhos foram agredidos com a luz forte que vinha daquela bola de fogo. Ele fechou os olhos. No momento que ele fez aquilo, ele caiu de joelhos como se estivesse pensando em fazer uma oração, pedindo para que Deus o livrasse daquele mal que estava se aproximando. Ele não conseguia levantar a cabeça, ele estava com a cabeça baixa, mas com os olhos fechados, com as mãos no chão, tremendo já. Ele estava com medo. Neste momento ele lembrou da história que o avô dele contava, das bolas de fogo que ele encontrou no morro, numa colina que não era muito distante dali. Roquinho ficou parado, tremendo, enquanto aquela luz rodeava onde ele estava. E ele percebia, mesmo com os olhos fechados, que a luz era muito forte. Ele ouvia o barulho que passava ao redor dele. Roquinho queria gritar, pedir socorro, mas ele não estava muito perto da casa, ninguém ouviria o grito dele. Ele continuou parado lá de joelhos. Até que, alguns segundos depois, o movimento daquela luz começou a diminuir e parecia que estava ficando escuro. Roquinho foi abrindo os olhos bem devagar, mas sem levantar a cabeça. Ele abriu um pouquinho os olhos e olhou para o chão. E ele viu que não tinha mais luz ali. Bem devagar ele foi movimentando a cabeça.
Olhou do lado direito, do lado esquerdo. Levantou a cabeça e viu que não tinha mais nada ali. Roquinho levantou-se e saiu correndo. Correu muito forte, com todas as forças que ele podia contar. Ele chegou muito cansado na casa. Ao chegar na porta da casa, ele viu que a mãe dele estava esperando por ele. Ele: Mãe, eu vi aquela bola de fogo. E a mãe dele falou: eu sei, Roque. Eu sei que você viu. Eu estava aqui angustiada, apavorada, com medo de que você tivesse visto realmente aquela bola de fogo, mas graças a Deus ela não atacou você. Eu vi aquela luz no alto da colina, lá onde o seu avô falava que tinha visto há muitos anos. O seu avô viu naquele lugar e hoje eu estava olhando pela janela e vi uma luz movimentando lá no alto. E eu fiquei com medo, imaginando talvez seja aquela luz que meu pai tenha visto. E eu estava aqui torcendo para que não tivesse encontro com você. Mas, pelo que eu estou vendo, você teve a terrível experiência de ver aquela bola de fogo ao seu lado. E Roquinho ainda estava tremendo, com os olhos esbugalhados. E falava: mãe, nunca mais eu quero ver, mãe. Nunca mais. Muito medo passei. Ele dizia que não desejava aquilo para mais ninguém. E agradecia que aquela luz não o atacou. Mas ele ficou com muito medo no momento de que aquela luz encostasse nele e ele fosse queimado por aquela bola de fogo. Roquinho falou: vou tomar um banho e vou dormir. Espero que eu pegue no sono, porque o barulho daquela bola de fogo me rodeando, o barulho de chamas estão na minha cabeça. Eu fecho os olhos e aí ainda consigo ver a luz rodeando o meu corpo, lá naquela encruzilhada. Nunca mais quero ver aquilo. Nunca mais.